Deixa eu achar aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E tem uma coisa que eu sempre falo, eu vou repetir de novo hoje, porque não tem jeito. A coisa mais gostosa é quando a gente vai pregar a palavra de Deus, e eu fiquei sabendo agora há 4 minutos atrás, tá? Pastor? Prepara uma palavra aí. Mas eu tenho comigo, eu tenho com vocês também, eu tenho que todos os obreiros têm isso no coração. Vocês sempre andam com o alforge carregadinho, com as flechas aqui preparadas, porque a gente nunca sabe quando você vai ser afrontado pelo inimigo ou quando você vai ter preciso expor a palavra de Deus com o seu conhecimento que você tem e que Deus está te dando aqui. Porque é assim que a gente semeia, ganha almas para o reino do Senhor. Portanto, aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e esse hino que nós cantamos aqui agora, como o nosso irmão nos falou, a força que um louvor tem, né? É isso que eu vou falar para vocês hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vamos lá no versículo, deixa eu escolher um versículo aqui, porque esse capítulo 16 é cheio de mistério, e eu já parei em alguns aqui, e já saí de outros, e tem vários aqui. Eu vou parar em um aqui, em nome de Jesus, ele vai falar com a igreja conforme aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Versículo 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Para a gente entender o que está acontecendo aqui em Filipos, volta um pouquinho na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 1. E o versículo 1, o 2 e o 3, bem rapidinho. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim foram enviados pelo Espírito Santo, e desceram até a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E para a gente entender o que eu vou falar para vocês esta noite, volta no capítulo 16 de novo. Nós estamos fazendo isso porque hoje é o dia da Bíblia, e a espada a gente tem que manusear como um bom obreiro, do que não tem nada do que se envergonhar. Eu manejo, vou para frente, vou para trás, e não me perco na palavra de Deus. Eu quero aqui o versículo... Eu estou procurando aqui um mistério para falar para vocês, já vou ter aqui. Mas Paulo, versículo 37, mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo homens romanos. Nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem para fora. Agora, continua aí com a sua Bíblia, como um bom obreiro, capítulo 22. Esse é o último. Capítulo 22 do livro de Atos e o versículo 26. E já vamos entrar na palavra. Amém? Algumas páginas para frente aí. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhes: dize-me, tu és romano? E ele disse: sim. Pode fechar a tua Bíblia, sentar em nome de Jesus e comece a glorificar o nome do Senhor. E eu quero ouvir nessa noite só aqueles que vieram buscar resposta, bênçãos, algo da parte de Deus. Eu quero dizer para vocês, vocês vieram no lugar certo, correto. Deus está aqui, está falando conosco desde o primeiro momento em que nós entramos neste lugar santo e maravilhoso. Quantos assim acreditam? Podem glorificar o nome do Senhor. Eu fiz questão de ler todos esses versículos com vocês, e eu friso aqui, esse Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ele é recheado de mistérios e de manifestações de Deus e do Espírito Santo em prol dos grandes missionários que se levantaram na igreja primitiva. E aqui, especialmente, nós estaremos falando de Paulo, que já era conhecido como Paulo. Quando foi separado, foi Saulo,
E quando ele disse sim e foi para a obra missionária não temendo, lá Deus deu uma grande bênção para ele. Não é mais Saulo, agora é Paulo. E Deus gosta de fazer isso, trocar o nome de quem se coloca na posição que Ele quer. Nós podemos notar isso. Quando nós começamos a servir a Jesus e entramos aqui de qualquer jeito, de qualquer maneira, cheio de vícios e tantas coisas negativas na nossa vida, eu vou dizer uma coisa para você. Naquele dia, você deixou de ser chamado o derrotado, o desprezível, o que não tinha nenhum valor, ou aquele jogado na sociedade. Você foi transformado e recebeu um novo nome. Qual nome? O abençoado, aquele que está na presença de Deus, aquele que Deus olha lá de cima e fala: eu estou vendo algo de bom nesse homem, nessa mulher, é ele que eu vou usar para dar continuidade na minha obra. Aleluia. E é isso que Deus está fazendo conosco. Quando o apóstolo Paulo, eu fiz questão do capítulo 13, porque quando ele iniciou a primeira viagem missionária dele, em uma das primeiras cidades, e eu falei para vocês que de vez em quando nós somos colocados à prova e nós temos que estar preparados, alforje cheio, flecha, espada na mão e a palavra de Deus no coração, na mente, para poder falar quando nós somos colocados à prova. Quando Paulo estava na primeira viagem, na primeira cidadezinha, que ele sentou na sinagoga, ouviu os pregadores no sábado de manhã, sabe qual foi a palavra daquele que estava dirigindo aquela sinagoga? Ele olhou para Paulo e disse: se você... Isso está lá no versículo 15 do capítulo 13. Se você não sabia com quem estava falando, talvez imaginava que estivesse falando com um qualquer, com um derrotado. Ele não imaginava que estava falando com um missionário que fora separado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia nos falou, foi o Espírito Santo que separou. E leve ele para a obra que eu tenho escolhido. Eles não sabiam. Se você, homem, talvez soubesse o nome dele, se você tiver alguma palavra, isso aqui foi muito audacioso. Eu falo para vocês, a gente sempre é colocado à prova, você tem que conhecer a palavra. Se você tem alguma palavrinha de consolo para esse povo aqui hoje, fale. Se você tem. Aí deu aquela cutucada com a onça, com a vara curta. Paulo falou: eu tenho muito o que falar para esse povo. Eu tenho muito. Se vocês continuarem lendo o capítulo 13 de Atos, vocês vão ver que ele falou a Bíblia todinha, desde Abraão até os dias de Jesus Cristo. Ele foi fazendo um resumo. Eu tenho para falar assim, e eu tenho muita coisa. E são coisas que esse povo nunca ouviu, e eles vão ouvir hoje, porque eu estou preparado para falar e para fazer a obra a qual eu fui separado. Sabe o que aconteceu no final, que ele acabou a explanação dele, a pregação? As pessoas falaram assim: ei, Paulo, volta sábado de novo e pregue novamente. Porque as palavras que você falou aqui hoje, nós nunca tínhamos ouvido. Missionários, semeadores, homens comprometidos com a palavra, com a pregação real da palavra, com o Evangelho. E se vocês continuarem lendo lá, pode chegar em casa por curiosidade e ler todo o capítulo 13, vocês vão ver que toda a cidade se ajuntou para ouvir aquele homem pregando. Agora vou pular um pouquinho já no tempo, já estava lá na segunda viagem missionária, lá em Filipos. A mesma Filipos que quando ele escreveu a carta aos Filipenses no capítulo 1, e quando lá no capítulo 4, aquele versículo que nós gostamos muito de falar, eu tudo posso naquele que me fortalece, nós gostamos muito de falar, mas se você continuar lendo os capítulos posteriores, você vai ver o que Paulo estava querendo dizer. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque Deus abençoou vocês, filipenses, desde o começo do meu ministério. Vocês me ajudaram nessa obra, vocês nunca me abandonaram, e de fato foi isso, porque eles enviaram ofertas, as roupas, os livros, os cobertores, para que Paulo pudesse se aquecer na prisão momentos antes da sua morte. Vamos assim crer? Só que tem um mistério aqui que eu queria partilhar com vocês, que é esse ideal que a gente tem aqui. Quantos aqui, deixa eu fazer uma pergunta, suportaria chicotadas hoje em prol da palavra da Bíblia? Você é crente? Em praça pública suportaria 40 chicotadas menos uma, só porque está carregando a palavra de Deus, ou está pregando em praça pública, ou está manifestando aquilo que Deus fez na sua vida, a transformação, e pregando com a própria vida? Quem de nós aqui, eu creio,
Uma vez, numa escola bíblica, eu fiz essa pergunta. A gente estava falando sobre a igreja de Esmina, lá em Apocalipse, e uma aluna levantou e falou: eu me entregaria na primeira chibatada. Na primeira chicotada que eu levasse, eu já entregava, eu não sou mais crente, não sirvo a Deus. Será que a gente consegue ter um visual aqui diferente, um conceito, uma realidade nas nossas vidas assim? Será que a gente aguentaria a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta? É por isso que, se você quer ser salvo, se você quer chegar naquele dia e ouvir o teu nome e alcançar as mansões celestiais, aproveita agora, porque a graça é maravilhosa, é linda, e o sangue de Jesus está aí para salvar todos os homens e perdoar os pecados. Aproveita agora, porque depois vai ser o seu sangue, e aí a gente não aguenta. E por que eu falei isso? Eu quero falar com vocês nessa noite. Quando Paulo estava em Filipos, na segunda viagem dele, inaugurando aquela igreja, ele apanhou. Ele apanhou. Foi para a prisão, passou a noite. No outro dia, ele falou: eu sou romano, eu não poderia ter apanhado. Eu teria que ter um julgamento. Agora eu pergunto para vocês, e quero que vocês queime mesmo a mente, a inteligência de vocês, porque eu procurei uma resposta para isso também. Por que ele não falou antes? Se ele tivesse falado antes, um dia antes, ele não tinha passado por tudo aquilo e tinha feito muito mais para Jesus. Vamos assim imaginar, o homem não teria apanhado vergas nas costas dele, de Silas, eles teriam sido poupados. Por que ele não falou antes? Quantos aqui falariam antes se estivesse no lugar dele? Levanta sua mão. Eu vi gente levantando a mão em espírito aí, viu? Agora, quando eu li com vocês lá Atos dos Apóstolos, capítulo 22, estava prestes a ser preso em Jerusalém. Quando ele viu o chicote, o que ele gritou bem alto? Eu sou romano. Mas aí, de novo, eu queimei a cabeça e eu fiquei muito... Por que na primeira vez ele não falou, apanhou, aguentou tudo de boca fechada, e na segunda vez ele levantou a mão quando viu o chicote de longe? Não posso apanhar, eu sou romano e tenho direito a um julgamento. Se eu for condenado, eu posso ser punido, mas antes não, eu quero ser julgado. E de fato ele foi, passou pelas mãos dos homens, até chegar no imperador. Onde nós podemos agora encaixar essa palavra, uma palavra missionária de graça, de poder, de avivamento para nossas vidas no dia de hoje? Eu só tenho uma resposta para isso. Eu só tenho uma resposta. E eu queria partilhar com vocês. O homem amou demais aqueles prisioneiros que estavam naquela cadeia. E nem conhecia. Não sabia o nome de nenhum deles. Se eu for preso, eu prego dentro daquela cadeia. Paro de pregar em praça pública, paro de pregar em grandes púlpitos, em grandes igrejas, eu vou pregar naquela cadeia. Mas para eu pregar dentro daquela cadeia, para aqueles presos, eu tenho que entrar lá dentro. E para eu entrar, eu vou ter que ser chicoteado. Ele não sabia, porque ele não tem esse discernimento como Deus, e nós não temos. Mas ele amou demais. Amou demais, amou demais, amou demais. E quando entrou lá dentro, eu quero que vocês tentem imaginar a cena. Quantos aqui já foram em cultos em cadeia, presídio? Lá em Machado tinha muito. Quando a gente tinha um presídio feminino, a nossa mocidade, os jovens, sábado à tarde, a gente tudo lá. E às vezes chegava lá, eu queria uma oportunidade para falar, chegava lá, gaguejava, não saía nada, mas estava lá todo sábado à tarde vendo aquele, ali tinha... de outra cidade da capital, e ela arrependida, chorando, pedindo ajuda. Agora eu quero falar com vocês, é que Paulo olhou tudo aquilo e não imaginou que a igreja de Filipos seria inaugurada dentro daquela cadeia. Eu não sei se eu falei para vocês aqui na aula que nós demos aqui da escola bíblica, eu não sei se acho que eu devo ter citado aqui, ou não creio, mas naquele dia, se vocês estivessem presos ou presas injustamente, eu não fiz nada, eu estou aqui, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu estou orando, Deus me tira, Deus manda um vendaval, manda alguém, um advogado, fiança, mas me tira daqui. Quantos de vocês que se estivessem lá preso,
E de uma hora para outra, depois de uma oração calorosa, fervorosa, o poder de Deus invadindo as celas, e vocês olhassem para o lado, a cela aberta, quantos de vocês sairiam? Ah, Deus veio aqui, mandou um anjo, abriu a porta, eu vou embora, eu vou aproveitar. Pedro fez isso, né? Mas quantos sairiam? Tem hora que as portas que são abertas, elas não são para você entrar. Tem hora que a porta se abre para você não sair. Eu creio que muita gente aqui sairia, eu também sairia. Eu estou buscando a Deus, eu estou orando e daqui a pouco eu vejo um milagre. O milagre que eu vou falar é outro, que é o do alicerce, mas eu vou aqui nas portas, nos ferrolhos e na fechadura. É Deus abrindo, eu vou sair. Mas nenhum assassino, estuprador, bandido, nenhum deles fugiu. Nenhum. E eu falei para vocês no início da pregação que esse Atos 16 é cheio de mistério. Que mistério é esse que segurou aqueles homens bandidos na cadeia, com as portas todas abertas e ninguém fugiu? Eu estou falando aqui hoje com um crente que crê no poder de Deus e sabe o que eu estou falando aqui, ó. Sabe qual foi esse mistério? O louvor que Paulo e Silas ficaram contando lá. Foi louvor de abalar as estruturas da terra, foi louvor que chegou no céu, e foi louvor que tocou o coração de homens. Por que eu vou fugir? Olha só o que aqueles homens diziam, e eu tinha isso muito tempo no meu coração. Eu nunca ouvi Se nós aplicarmos agora para os nossos dias atuais, olha só, tem pessoas que de vez em quando falam assim: eu vou sair, Deus não fala comigo, Deus não me usa, Deus não me vê, eu não sinto mais nada. Eu vou te falar, você vai para onde? Você vai para onde? Sabe para onde você vai? Eu sei para onde que você pode talvez ir. Você vai quando você está dentro de um barco e você olha para os lados, tempestade, e você olha para Jesus dormindo, e você vai dar uma sacudida nele: acorda, o senhor não está vendo o que está acontecendo? E ele: calma. Vocês sabiam que naquele momento, se os discípulos quisessem, e se tivesse sido homens, que hombridade a gente se mede nesse momento. Hombridade não é medida pelo soco que é dado na cara do outro. Hombridade não é medida pelos esses espertalhões que vivem passando a perna nos outros. Não é assim que a gente conhece um homem ou uma mulher. Você conhece o homem aqui nesse momento. O barco está assim, ó, à deriva. Por que eu vou sair? Eu estou aqui na ponta do cais, ou da proa, eu não conheço ali. Eu vou embora porque não aguento mais tanta luta na minha vida. Eu não suporto mais, depois que eu conheci Jesus, ou estou servindo, é só luta. E sabe o que eu vou embora. Vai para onde? Você vai se jogar no mar que já está revoltado. Se os discípulos fugissem da presença de Jesus, ou saíssem, eles iam cair no meio do mar. Ah, eu nado. Você nada. Você nada mesmo. Você ia morrer, ou você vai morrer, se você sair da presença de Jesus e sair do barco. Se você sair da presença de Jesus e sair do barco, só porque você está contemplando alguma tempestade, que quando Jesus olha e fala assim, ó: essa tempestade não é nada, eu acalmo com a minha voz, eu acalmo com a minha ordem, e você vai ver como que o barco vai tranquilizar de novo. Eu vou sair, não aguento mais. Espiritualmente e até mesmo materialmente. Por que vai morrer? Porque você não vai conseguir dar nem o primeiro passo na água. E esse mundo aí fora, quando quer tragar uma pessoa revoltada, que não sente mais a presença de Jesus e que quer sair, o mundo faz assim, ó: vem. Continue na presença de Jesus. Olha o que os discípulos falaram: para onde que nós iremos, se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna? Eu creio que aqueles presos falaram a mesma coisa. Por que eu vou fugir? Porque o ambiente está tão gostoso. Por que eu vou sair agora? Eu vou continuar com Paulo e com Silas. Por quê?
Porque eles ainda estão no louvor inicial, ainda tem testemunho, ainda tem pregação, ainda tem apelo. E olha lá se não tivesse naquele dia batismo com o Espírito Santo na inauguração daquela igreja dentro de uma prisão. Por que eu vou sair agora? Agora, quando eles estavam orando, para a gente já encerrar, e você vai me falar se isso aconteceu ou não na tua vida. Meu Deus, 2 homens orando, cheio de feridas, cheio de sangue escorrendo, e o homem poderia ter falado, eu sou romano, não passava por aquilo. Nós não somos nada, irmão, não fizemos nada para Jesus ainda. E aí ele olha do lado, um dos maiores mistérios que só nós compreendemos. Quantos daqui conseguem contemplar a fundação dessa igreja e os alicerces? Com os teus olhos. As paredes nós estamos vendo. As paredes estão aí para qualquer um. O alicerce você não está vendo. Se a gente for aplicar isso na nossa vida, tem lugar que você não chega. O pastor não chega. Os obreiros, as líderes de departamento não chegam, mesmo que se você der a dica, der o caminho, não chegam. E sabe onde é esse lugar? É um lugar da nossa vida, lá onde o escritor aos Hebreus falou assim, ó, é lá naquela divisão, é lá no encontro, é lá só onde a palavra de Deus vai. Onde é esse lugar, meu Deus do céu? É lá onde termina a carne terminou, e daqui para frente não é mais carne, é alma. O homem, o teu pai, a tua mãe, o teu pastor, o seu dirigente, líder de departamento, eles vão até aqui, ó, carne, te olham de cima e embaixo, te medem, conhecem a tua vida, são seus vizinhos, te vê aqui na igreja, mas quando sai, quando acaba essa carne aqui, ó, o olho do homem acaba, não tem mais força. E nesse lugar, onde termina a carne e começa a alma, é só Deus que chega. E permita a Deus eu fazer essa comparação aqui, ó. Nessas paredes nós podemos contemplar todas elas bonitas, altas, fortificadas, resistentes. No alicerce o nosso olho não chega. Não chega. Se você não cavar, não chega. Agora vem aqui o mistério de Deus nessa palavra. Foi lá que Deus trabalhou. Quantos aqui já sentiram a sua vida de cabeça para baixo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu coloco a mão parece que vai para trás. As pessoas contra mim, a igreja, no trabalho, todos os lugares, na escola. É tipo assim, todo lugar que eu vou eu apanho. Eu apanho em casa, na família, nos vizinhos, no trabalho. Quando eu chego na igreja, em vez de ouvir uma palavra bonita que me console, parece que eu também estou apanhando. Tudo está dando errado na minha vida. Será que tem alguém aqui nesta noite que já esteve ou está nestas condições? Eu vou dizer uma coisa: se você já saiu, foi Deus que tirou você desse sentimento. E se você ainda está passando, é hoje que Deus vai mudar e te dar a transformação. Por quê? Porque Ele vai mexer naquele lugar, naquela região onde nós não conseguimos chegar. É só Ele. E que região é essa? O seu interior. Olha só o que Deus fez. Deus chacoalhou os alicerces de uma grande construção. Vamos imaginar um homem mexendo nos tijolos, e mexe, imagina um sobrado, até essa igreja, mexendo, alguém vai falar, para de mexer aí, você vai abalar as paredes, você vai derrubar, é como se fosse um terremoto, vai mexendo no alicerce, vai mexendo, e as paredes, meu Deus do céu, as paredes continuaram intactas, não caíram, não houve, é como se fosse um terremoto ao contrário, é como se o terremoto afligisse só o subsolo, e o solo, e a superfície da terra. Que mistério é esse de Deus? Olha só, essa situação que eu falei que de vez em quando nós passamos, e você já passou ou está passando, você olha e fala assim, ó, o que está acontecendo comigo, porque eu estou nesta situação? Está alguém mexendo no lugar ali, é Deus te apertando, te renovando, te moldando. Eu quero você desse jeito, e para você ficar desse jeito aí, dói um pouco, parece que são perdas. Que perdas que nada. Você sabia que para Adão ser remoldado, ele perdeu o paraíso? Noé perdeu tudo que ele tinha lá, depois reconquistou. Abraão teve perdas materiais tão grandes,
quando resolveu acreditar naquela visão, naquela palavra, e que ele ouviu, sai, e eu enviar-te-ei, e todas as famílias serão benditas em ti. Ele acreditou, ele teve perdas. E você olha lá agora e fala assim, parece que eu estou perdendo tudo na minha vida. Está mexendo no alicerce, está mexendo no teu interior, porque Deus mexe, Ele vai mexendo. E olha o mistério agora para alegrar o teu coração. Você continua em pé, você está vivo, não é luta, não são as lutas que vão nos derrubar ou nos tirar da presença de Deus, não são, porque Deus está lá embaixo te mexendo na sua estrutura, no seu interior. E quando você olha e fala, é Deus, eu tenho que suportar. E quando eu vou te dizer um grande mistério, aquelas paredes não caíram para mostrar para o homem que Deus faz isso também na nossa vida. Além daquele outra coisa que eu falei para vocês, que eles não fugiram. Mas Deus olhou e falou assim, eu preciso mostrar para Paulo que eu preciso mexer no interior dele. E a igreja primitiva vai entender, e a igreja moderna do século 21 também vai entender isso. Deus mexe no teu interior, sim. Mas Ele te guarda, não acontece nada na tua vida. Olha só, às vezes Deus permite que algo aconteça que parece que é no interior, mas não é não, tá? Porque naquela região que eu falei, é só Deus que chega, o inimigo não chega. O inimigo fica rondando do lado. A prova está lá em Jó. Deixa eu tirar os bens dele. Tira os bens, porque faz parte da carne. Deixa eu tirar o rebanho. Tira o rebanho. Deixa eu tirar a vida. Não. Naquela região onde só eu vou, Deus falando, você não vai. Onde eu mexo, na vida de um homem ou na vida de uma mulher, para ele melhorar na vida espiritual, o diabo não chega, ele não tem poder. Então quando você tiver essa visão, tiver essa realidade na tua vida, saiba, é Deus, não é o maligno, é Deus para te moldar, para te ajudar. Por quê? Porque se Paulo quisesse, ele tinha falado, eu sou romano, e não passava tudo por aquilo. Deus falando para Paulo, você tem que passar por isso. Não é você querendo fugir que você vai virar o grande missionário da igreja, não. Não é você fugindo e largando tudo para trás e fazendo pela metade que você será reconhecido como grande missionário da igreja apostólica, não. É você passando por onde eu quero que você passe. Se você voltar lá em Atos 9, você vai ver, tem que sofrer por amor do meu nome, e com isso levará o meu nome a todos os gentios e aos reis da terra. Tem que passar, e quando estiver passando, fecha a boca. Quando estiver passando aqui, eu vou usar as palavras do irmão. Quando você estiver passando e vendo que as coisas, o alicerce lá embaixo parece que está rodando, mas você olha e fala, eu estou em pé, eu não largo, eu não saio da presença de Deus, eu continuo. Parece que tudo está me levando a tombar, mas eu quero continuar. Quando você perceber isso na tua vida, sabe o que você tem que fazer? Adore, e adore. Por quê? Nada pode calar um adorador. Aleluia. Olha só como que Deus nos ensina a ter vitória. E Deus é muito bom. E eu costumo dizer que Ele nos avisa sempre antes. Quarta, amanhã, segunda, terça, durante a semana, quando você estiver por uma situação, você lembre, foi isso que eu ouvi na igreja antes. Eu vou repetir para vocês isso aqui eu falei na escola bíblica. Eu nunca vi crente falando assim, eu caí porque ninguém me avisou. Eu nunca ouvi. Quem fala isso são eles, que não conhecem a palavra. Crente não pode falar isso, porque Deus está toda hora falando pela palavra, pelo louvor. Isso eu já ouvi muito, crente falando, eu bem que fui avisado. Deus enviou, profeta, falou, usou, e eu não dei ouvidos. Mas nós nunca vamos poder dizer, ninguém me avisou. Por quê? Porque Deus não olha para nós agora, não tem mais ninguém por inocente. Nós conhecemos a palavra, e você sabe quando é Deus que está falando. Quando estiver numa situação que você falar, está esquisito, está estranho a minha vida, dobra o teu joelho. Nunca esqueça de Paulo aqui. Estava estranho na vida de Paulo. Eu estou aqui pregando, eu vim aqui anunciar.
eu vim aqui ajudar as pessoas, e parece que eu vou apanhar, e não acaba, dentro de uma prisão, no submundo, umidade, aquele cheiro horrível, e ele olha do lado e falou, é por isso que eu vim para essa cadeia, é porque aqui tem 40, 50, 60 prisioneiros que precisam ouvir a palavra de Deus, e eu teria que vir aqui de qualquer jeito, ou viesse aqui como visitante, ou como um futuro habitante da cadeia. Agora um outro mistério para vocês, ele ficou poucas horas dentro da prisão, porque Deus enviou o socorro, não fugiu, na hora que viu as portas abertas, é agora que eu vou, Deus está me respondendo, não é, ele sabia que não era. No outro dia Deus deu o livramento, o choro vai durar uma noite, mas a alegria vai vir na tua vida logo pela manhã, se você suportar aquela coisinha que Deus permite na tua vida, ou faz, porque fala assim, eu preciso de um homem, eu preciso de uma mulher na minha obra, eu preciso de um homem que tenha experiência, não, perdão aqui da palavra, não um menino na fé, um moleque, para fazer igual João Marcos na primeira viagem, que quando viu as pedradas, ao tipo de missionário que a igreja primitiva levantou também, viu? Porque assim como nós, a igreja primitiva também errou em algumas coisas. Ele permitiu a viagem de um menininho, de um moço, que quando viu as primeiras pedradas, tchau, não quero mais não nasci para isso. Paulo nasceu, você nasceu, nós nascemos para isso, e se você não nasceu para isso aqui, você foi buscado lá e veio aqui para fazer isso, porque é isso que Deus faz, porque se você não estiver aqui, dentro da casa do Senhor, com esse pensamento aí, eu preciso ganhar almas, eu preciso pregar, eu preciso contribuir, é nesta noite que Deus vai colocar isso no teu coração. Com a permissão aqui do nosso pastor, vamos ficar de pé, e eu preciso aqui, que vocês, vamos mostrar para o inimigo das nossas almas que nós não tememos acontecimentos na nossa vida. Vamos mostrar para o inimigo das nossas almas que nós sabemos quando Deus está trabalhando na nossa vida. Vamos mostrar para ele que tudo que acontece coopera para o bem daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Vamos mostrar para eles, porque Paulo podia falar, eu poderia estar numa carruagem bonita, não, estou dentro de uma prisão pregando, tem para pregar, tem que ser assim mesmo, aproveitar as oportunidades. Para encerrar, ele estava tanto querendo ir para Roma, Paulo queria tanto pregar em Roma, só que a igreja não tinha condição de pagar a passagem dele, mas ele foi, como prisioneiro, guardado pelo Senhor e preservado até lá a sua vida, ninguém colocou a mão nele. Então, vamos mostrar para o inimigo, Deus está mexendo no alicerce da tua vida, na sua estrutura, glorifica Deus, adore, e adore que você vai ver o que Deus vai fazer, e pode ter certeza de uma coisa, a parede não cai, você não cai, você não morre, você suporta, no outro dia você canta o hino da vitória e continua a tua vida. Continua a tua vida. Vamos lá, em nome de Jesus, mostrar para o inimigo quem é a igreja que Deus levantou nesse bairro e quem são os valentes semeadores, missionários, aqueles que suportam todas as flechadas, as pedradas, porque amam as almas que estão lá fora. Vamos lá, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e nós te adoramos, estamos aqui na tua presença, a tua igreja. Oh Deus, como é difícil, mas é assim que a gente cresce, é assim que a gente cresce. Paulo ainda precisava de uma experiência espiritual muito grande, ele precisava contemplar um milagre ainda muito grande, ao qual ele não tinha visto ainda, mas naquele dia o Senhor permitiu, quando ele ouviu os barulhos dos alicerces, e ele olhava para as paredes, meu Deus, como pode continuar em pé, como podem continuar em pé, e ele olhou, naquele momento, o Senhor deu discernimento para ele, como está dando para a igreja aqui nesse momento, ele pensou, é assim que Deus faz na nossa vida, Deus mexe no interior, e mexe, e mexe, e mexe, e a gente não morre, não cai, não sai da presença dele. Está aqui a tua igreja agora, ó Pai, mostrando para o inimigo quem é ela.
como ela foi comprada, como ela foi resgatada e como ela está sendo guardada. Olha a tua igreja mostrando para o inimigo das nossas almas: olha agora, maligno, com quem você está mexendo. Você não está mexendo com uma qualquer, não. É a igreja comprada, remida, lavada com sangue mesmo, lá na cruz. E essa igreja que agora está sabendo lutar, está sabendo compreender os acontecimentos e o agir de Deus. E é vitória, é vitória, é vitória para a nossa vida. É vitória, é vitória. Amanhã cedo, amanhã tarde, amanhã à noite, nós vamos ouvir, bem de longe ou bem de perto, alguém cantando Deus, de tanta alegria, porque recebeu. E quando nós aqui estivermos do lado, ouvindo bem baixinho um hino de vitória, Deus, eu quero lembrar que foi o Senhor que prometeu, e todos nós vamos lembrar, foi Deus que prometeu a vitória, e Ele cumpriu nas nossas vidas. Aleluia, glória ao nome do Senhor.